Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h13, o dia é 14 de maio de 2005. Com muito prazer eu recebo duas pessoas aqui diferentes, que eu resolvi colocá-las lado a lado. O advogado Norton Mota, que já é daqueles assim, ouvintes que quis participar, que apoiou, então tem o direito. E a outra pessoa eu falo, antes eu vou contar uma história. Fazem 20 anos que aconteceu aqui na cidade uma reunião de um grupo de jovens, dá para se dizer até idealistas, que inventaram um troço chamado Videocidade. A gente distribuía fitas de vídeo nas locadoras. Eu estou falando de coisa que muita gente que nasceu, rádio ouvintes jovens, não sabe nem do que eu estou falando. Fita de vídeo em locadora, isso eles não sabem o que é. A gente distribuía mensalmente as fitas que eram, que os consumidores, os interessados levavam para casa, assistiam em uma série de programas, programetes e tal, como se fosse um universo televisivo armazenado dentro de uma fita de vídeo em pouco mais de 2 horas. Várias coisas aconteceram. Pois, com o fim do VHS, eu torcia para que fossem esquecidas algumas coisas daquela época. Pois este sujeito que se encontra aqui comigo tratou de postar no YouTube alguns desses conteúdos e entre eles um vídeo que me assombra há pelo menos 20 anos, que eu reclamo de um vivente que passa na rua dizendo que o meu carro não era Opala, ele era Maverick desgraçado. Então foi tu, desgraçado, que postou aquilo lá. Muito boa tarde, querido amigo Adão Cassiano. Tá, pega o microfone. Olha só. A culpa não é minha, na verdade, tá? Vamos jogar a culpa para outra pessoa, como de hábito. Mas a tava culpa o teu nome lá. Não, eu criei o canal, certo? Mas a culpa é da Viviane Ravazio, né? Que hoje está radicada em Florianópolis, que me presenteou com uma transcrição, né? Daquele material do VHS para um DVD. E daí eu digo, olha, né? Foi um momento de nostalgia. Tá bom. Né? Então tem eu algumas... pago por isso. Eu, por exemplo, tenho das coisas que aconteceram nesse tempo, como é o nome dele? Diego de Godoy. Ele é diretor de alguns programas produzidos pelo History Channel. Certo. O Caos, por exemplo, que é um dos belos programas. É uma série, tu que gosta de reciclagem e coisa velha. Não sei se chegaste a ver o Caos já algumas vezes. É um programa sobre uma loja da Avenida Paulista que vende coisa velha, né? Mas os donos são muito malucos, assim. Ele disse que esse é o melhor comercial produzido pela TV brasileira nos anos 90. Tu imagina? Eu me senti assim... Você tem que resgatar então, né? Então, é tu então, o desgraçado. Então. Sou eu, desgraçado. Bem. Adão Cassiano, agora falando sério, ele está por trás que ele denomina... Eu gosto do Adão, porque o Adão assim, é o tipo do cara que levou a sério alguns conceitos assim... de uma vida melhor. A gente vai conversar também sobre isso aqui no programa. Grupo Produtivo de La Fuente, artesanato em papel, e o Adão tem o dom de escrever, então ele conseguiu fazer uma bela descrição para mim aqui, contando a trajetória desde 98. Mas eu queria, e daí dando boa tarde pro Norton também. Norton, desculpa te envolver nessa brincadeira aqui no começo, mas é que não tinha como começar um programa com Adão Cassiano se não fosse desse jeito. Boa tarde, entendo. Eu já tinha visto há muitos anos atrás esse do comercial. Sim, do Maverick. Maverick Bar, né? Deu quem que é essa figura, porque eu não te conhecia ainda na época. Isso eu sou um pouquinho mais jovem que vocês, provavelmente. Então eu vi aquilo, mas que bem bolada essa propaganda, né? E onde é que era esse Maverick Bar? Eu até perguntei para uns amigos um pouco mais antigos, e eles me disseram que era aqui nas proximidades, aqui no centro, acho que na 15, né? Não, ali na Andradas, né? Na Andradas? Na Andradas. Fundos da da perto da 15, então, Antunes. E eu fiquei curioso, e daí que eu
Me falaram que era você. E o Maverick branco foi cedido, nós não conseguimos entrar no programa ainda. O Maverick branco foi cedido por também um grande ouvinte do programa. Eu mando um abraço, o pessoal está sempre ligado lá, ouvindo, assim, da eletrônica Monitor lá. Então, e eu me lembro da lida, né? Nós tivemos aquela manhã, era uma manhã de inverno muito fria, faz 20 anos isso, Adão, exatamente em 1995. Era a semana que está sendo asfaltado aquela quadra ali, antes da igreja luterana Sião, ali, nos fundos da onde foi a RGE. E a gente teve essa sorte, que a rua estava interrompida, e eu me lembro que a gente andou com aquele Maverick, eu principalmente, muito fominha, né? Umas 15 vezes para lá e para cá naquela rua, e tem muita história. Tu nem sabe, Adão, eu tenho o making of disso. Eu fiquei com a fita original, onde todas essas imagens ainda coloridas, né? Porque essas imagens que a gente fez depois elas são sépia, né? Então, mas isso não sei o que eu vou fazer com isso. Não dá. Colocar no YouTube, né? Mas dá muito trabalho, né? Mas dá pra mim que eu faço isso, não tem problema. Tá bom. Mas então, ó, vamos entrar no nosso assunto aqui, porque o nosso assunto, assim, acima de tudo, ele tem a ver com alguns conceitos que eu considero muito básicos para que nós tenhamos uma vida melhor, que é pensar em sustentabilidade, pensar em não colocar fora as coisas, em conseguir diminuir o nosso lixo, em fazer com que nós não vá imediatamente comprar novos produtos que muitas vezes têm baixa qualidade se compararmos com o que a gente pode fazer utilizando, por exemplo, uma embalagem. Adão, vamos tentar. Isso, como eu te conheço há muito tempo, eu sei que tu sempre foi assim, mas é difícil colocar isso em prática, Adão? Muito, muito. Primeiro eu quero fazer a social, né? Agradecer a oportunidade, obviamente, mandar um abraço para todo mundo, principalmente para o pessoal de São Miguel das Missões, né? Que é onde eu fiquei esses últimos quase 5 anos. Vamos fazer um agazinho, né? Claro. E aonde a De La Fuente, de fato, né, como conceito, como ideia, iniciou e hoje permanece e tudo mais. Eu acho que antes de mais nada, Fábio, assim, a gente falava agora um pouco antes do início do programa também, né, aqui, se trata de uma tentativa de propor alguma coisa diferente dentro do espaço que a gente vive, né? O Vidicidade foi uma dessas coisas, a gente, né, fez várias outras também, cada um depois daquele período ali. E basicamente a questão do lixo, ela bateu em mim, ela surgiu porque quando eu fui me embora daqui, eu tinha 17 anos, eu já não era um cara muito integrado, né? Essa é um traço, assim, que eu tive que assumir, como tu coloca, assim, que eu tive que lidar com ele. Eu acabei caindo na Unicinos, lá num laboratório de edafologia, num espaço em que se fazia, né, se produzia humus de minhoca. E lá que eu tive os primeiros contatos com vídeo, essa coisa toda e tal. E a gente participou do primeiro curso, junto com a minha chefia lá e tal, do primeiro curso de resíduos sólidos. Isso foi em 91, antes da ECO 92. Então era uma espécie de preparatório. E ali a gente visitou lixões, uma série de coisas, e ali me caiu a ficha. Eu digo, pô, mas que podridão, né? A gente é muito... A gente trata as coisas, na verdade eu acho que é uma prática cultural, tu acaba jogando fora tudo, né? Sim. Tudo é muito consumível, tudo é muito rápido e tal. Quando eu voltei pra cá, eu acho que assim, a gente acaba, tô com 42 anos, né? Um velhinho, tô, barba branca e tal, tirei agora pra vir pra cá, pra não ficar muito evidente. Na verdade, o que acontece, assim, ó, eu acho que a gente se torna, ao longo da vida, hoje eu tenho cada vez mais certeza disso, o resultado das trocas que a gente fez com as pessoas que a gente conheceu. Seja bom ou seja ruim, a gente é um reflexo disso, né? Então, tô eu aqui, teu reflexo, obrigado mais uma vez muito aqui e tudo mais. Eu acho que é isso que é legal da coisa. E ao longo da minha vida, eu acabei conhecendo muita gente interessante, que chegava, ao contrário da maioria que dizia, vai arrumar um emprego e vai trabalhar e ganhar dinheiro, me diziam, não, segue por aí, vai lá que eu tô do teu lado e tal. Isso a gente não faz. Eu acho que a nossa região, ela tem uma característica muito brutal, egoísta, mas é mais do que egoísta, assim, ó, sabe? Vale aquele ditado clichê assim, ó, todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor do que a pessoa, né? Nesse aspecto, chegar a este produto, né, que hoje é o que a gente chama... Aqui.
Isso não, demonstra... esse é do Norton. Esse é do eu Norton. sei, não, mas não é ele é um produto artesanal, mas não mas é um produto que pode ser produzido em série. Exatamente, é o que a gente tem. O que nós temos em mão para quem nos ouve? Uma agenda muito legal, se comparada e muito mais forte se comparada a agendas que a gente encontra aí no mercado. É um bloco de anotações, jornalistas adoram fazer assim, esse movimento aqui, né? Por exemplo, o Danton Mosqueira, um bloquinho desse aqui, ele usa em 4 minutos, eu acho, Mais né? ou Porque menos. ele bota 2 palavras em cada folha. Quem já viu o Danton colhendo... Não, eu tô brincando, um abraço pro meu amigo Danton, mas o Danton é assim, vocês já viram, né? Norton, tu já continua, Ok. mas assim... tu trouxeste aqui algumas questões até legais em relação a resíduos sólidos, e só para colocar mais um elemento que eu gostaria que fosse lembrado aqui, essa coisa da gente se controlar para não botar tudo no lixo, aí também entra tu ter a capacidade de contrabalançar isso aí para não se transformar num acumulador. Eu tenho elementos, assim, até por ter uma casa relativamente grande, que eu acabo virando. Eu tenho coisas, eu não sei, eu devo ter na outra encarnação, eu devo ter vivido numa guerra ou num período difícil, assim, porque por exemplo, latas. Eu fico me lembrando do meu avô, que adorava latas para guardar seus pertences de pescaria, que eu continuo guardando latinha. Essas latas de manteiga, por exemplo, que tem 2 ou 3 marcas boas, eu não consigo colocar fora. Entende? Eu transformo elas em algum... Então, isso... E se eu começar a guardar muito, eu vou virar um daqueles acumuladores desses programas da TV por assinatura. Boa tarde, Norton. Boa tarde. Eu agradecer primeiramente, Fábio, também por fazer esse convite e estarmos presentes aqui no programa. Uma boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores também da rádio, né? E realmente, pelo que tu falas, provavelmente serás um dos entrevistados, objeto do documentário esse Acumuladores da programa do History Channel. Tá, então tem que botar fora a lata, tu acha? Eu digo assim, ó, se for um produto que tu possa aproveitar, também não adianta ficar guardando em casa sem uma destinação específica, né? Aí tu vai transportar um lixo que poderia ser reciclável, vai impedir de que ele seja aproveitado para outro fim. Por exemplo, se tu tem vários pendrives, tem uma latinha cheia de pendrives. A hora que precisar... Tá lá. Então, pequenos plugs, essas coisas que tem por aqui no estúdio, por exemplo, também estão tudo dentro de latinha, só que tem muito mais latinha que coisas, às vezes, para guardar. Mas assim, vamos procurar. Hoje eu fico muito contente com a presença do Adão aqui e acabo me desviando. Tudo bem. Essa questão dos resíduos sólidos, isso também é algo que preocupa muito. E o que tu trouxeste para nós em relação a isso? Eu trouxe aqui uma lei que é recente, que isso um pouquinho envergonha a nós, né? Que a lei é recente de 2010 e o assunto de reciclagem e produção de reutilização de materiais, né, descartáveis, é um papo tão antigo, acho, quanto a humanidade. Alguma vez, há pouco tempo tem essa preocupação ambiental. Mas há muito tempo, com certeza, maneiras de se aproveitar certas coisas. Tanto que antigamente não tinha industrialização e facilidade de acesso a tais objetos que hoje tu utiliza o conteúdo deles e os descarta, né? Sem aproveitamento total. Então, trouxe só para comentar, até o Adão já tinha conhecimento. Claro, da atribuição dele, né? Da empresa dele, a lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E além do trabalho ambiental, o que ele exerce, que é aproveitar o que as outras pessoas não se preocupam, né? É interessante que o Estado, uma política de Estado, por exemplo, deveria de ter um incentivo fiscal ou algum outro tipo de incentivo para motivar a criação, o empreendedorismo,
para que novas empresas possam atuar nesse ramo e fazer o trabalho que eu confesso que eu não faço. Sim. Alguma coisa eu aproveito, mas o que eu descarto, boto no lixo. Desde uma coleta seletiva de lixo, que seria interessante para facilitar o trabalho dele. Seletiva de verdade, né? A gente observa, circulando pela cidade aí, que a prática, né, do recolhimento do lixo, claro que ele passa também pela forma com que o lixo é dividido, separado, antes de sair da casa das pessoas. Mas a gente observa um atropelo que faz com que muita coisa fique efetivamente acumulada em frente. Eu posso fotografar isso e comprovar o que eu estou dizendo. Diversos pontos da cidade existe uma espécie de um lixo do lixo que fica junto do... Não tá armazenado, fica jogado lá. E aí eu vou fazer um contraponto, vamos voltar de novo 20 anos atrás, né? Pro vídeo Cidade. Eu acho que uma das matérias mais polêmicas que a gente fez, muito antes da lei e tudo mais, né? Foi uma que tratava do lixão de Santo Ângelo, né? Que eram 10 mil, eu me lembro alguns números daquela época. 10 toneladas de lixo Santo Ângelo produzia há 20 anos atrás. Exato. Hoje produz 10 vezes isso, pelo menos. Né? O que eu acho interessante, Norton, a respeito desse novo marco regulatório, vamos dizer assim, né, que essa lei instituiu, é que ela, pela primeira vez, ela atribui aos grandes poluidores, né, as empresas que produzem produtos, materiais que acabam nos lixões, por exemplo, as garrafas PET, né? Então, empresas, né, que produzem isso, a própria caixa de leite, né, a embalagem Tetra Pak, como é comumente conhecida, eles têm uma responsabilidade hoje pelo destino disso. Então, assim como os municípios, hoje se fala em responsabilidade compartilhada, né? Basicamente essa é a concepção. Então, o que acontece? Se criou em torno disso já, no Rio de Janeiro existe hoje uma bolsa verde, que é uma bolsa de valores verde, onde, né, assim como essa coisa dos créditos de carbono e tudo mais, tu acaba tendo junto aos catadores, essas empresas estabelecem que eles vão recolher uma quantidade X, e assim elas vão até então driblando um pouco a legislação, né? Porque a fiscalização é muito pequena ainda, na verdade. E se numa capital é complicado, imagina num ambiente como o da nossa região aqui, onde, por exemplo, lixão, ano passado alguns municípios, né, foram notificados e tudo mais. Então a gente tem procurado no entorno do projeto todo se manter atualizado com essas coisas, porque as políticas públicas para esta área e para a área principal que a gente está vinculado hoje, que é a economia criativa, né, são importantes para te perceber exatamente esses espaços. Como é que eu vou te dizer? Não existe que eu tenha conhecimento e que o grupo, assim, né, nós temos um dos meninos que trabalha conosco, né, que é lá de São Miguel, o Enimar, ele é o nosso expert em procurar informações. Então o cara, assim, ele é ninja nessa coisa, ele está sempre achando e tal. Por enquanto, não existe, assim, uma linha de financiamento específica para um projeto com este porte. Se tu montar uma grande empresa, tudo bem, tá lá, né? Tem até via BNDES e tal, mas pequenas indústrias, aí o marco regulatório é mais recente ainda, tá? Para pegar aonde a gente está. Em 2012 apenas, né, foi criada uma Secretaria de Estado dentro do Ministério da Cultura, que é a Secretaria de Economia Criativa. O que é esta economia criativa? Que é uma das coisas, né, que me interessa falar aqui também. Ela é definida pela Unesco, né, como tudo aquilo, toda a produção com vistas à comercialização, que envolve, o primeiro, capital intelectual, né, e segundo, o resgate de elementos próprios de cada localidade. Aí é interessantíssimo. Eu andei pela Argentina e pelo Paraguai nos últimos anos, né? Eu fiz um monte de coisa nesse período, Fábio, tá? Então, na verdade, assim, todo mundo dizia, aquele lá se perdeu porque ele tá pipocando. Uma hora ele tá querendo fazer cinema, outra hora ele tá querendo fazer não sei o quê. Foi difícil até para mim perceber que havia uma coerência nesse processo. Claro. Porque assim, eu fui a Uberá no Festival de Cinema, montei um site falando sobre as missões e tal. A busca sempre foi a mesma, basicamente. Claro. Que é o quê? O que a gente pode produzir que esteja fora da ordem desse discurso permanente que a gente vive aqui. Adão, eu me alongo, não, pode continuar. Eu só quero te dizer assim, e é um elogio,
tu viveu 20 anos antes do que muita gente está fazendo hoje. E esse é o grande elogio que eu tenho para te dar. Tu és uma pessoa nesse sentido, com essas preocupações que tu sempre apresentou. A pauta, eu me lembro até hoje, essa pauta de 20 anos atrás, quem sugeriu foi você. Então, nesse sentido, dessa tua busca, que já foi rotulado como alternativo, né, que é uma coisa meio que horrorosa, essa palavra, hoje. Excludente, né? Ela é, na verdade, o que tu não sabe o que fazer, tu diz que é alternativo. Tu dita, né? Tu acusa de ser alternativo. Exato. Até. Então, só que se a gente analisar hoje, essa rapaziada que está se valendo da tecnologia para apresentar conceitos e já a sua visão do mundo, eles não precisaram bater com a cabeça e sofrer tendo que se submeter, por exemplo, no teu caso, a trabalhar preso ou dentro de um jornal, ou num vai e vem, vamos dizer assim, não está bem preso, num vai e vem dentro de um jornal, se submetendo a um trabalho medíocre, escrevendo coisas que tu não queria escrever. Tu fizeste isso aqui nos jornais aqui em Santo Anjo. Então continua. Não, mas basicamente, voltando para isso, o que eu percebo é que passados 20 anos, então, e é isso que me fez não pirar também, né? Porque chegou um momento em que eu parei, eu pensei, eu digo, tá, o que eu tô fazendo na minha vida? Batendo na mesma tecla e todo mundo me olhando e me dizendo assim, tu é maluco, tu é sequelado, tu tá mexendo com o lixo. As pessoas têm um preconceito, tá? Eu vou puxar uma coisa aqui agora, né? O pessoal que tá ouvindo, não, tá aqui, ó, isso aqui, tá? É a base, a matéria-prima. Para quem não tá vendo agora, né? Uma embalagem Tetra Pak aberta. E limpa. Veja bem, e limpa. Nós recebemos, e este é o processo, Fábio e Norton, que é o que realmente emociona, certo? Estava em São Miguel das Missões, a gente começou um trabalho de recuperação, de solicitação. Nós recebemos em São Miguel 2.000 embalagens mês, espontaneamente. Ou seja, quer dizer, quando eu me dei conta que as pessoas estavam interessadas de fato, nem que fosse para se livrar do seu lixo, mas quer dizer, tem todo um trabalho que tu tem que fazer em casa, mental, para ti primeiro não jogar fora no lixo e guardar, né? Uma loucura. Isso aí dá para se fazer telhas, dá para se fazer. Sim. Tenta explicar para nós. O Norton pode estar a liberdade de participar. Vocês recebem isso aqui. Exatamente. E daí o que tu faz? Porque isso aqui só sem triturar, ele já pode ser utilizado, né? Este é, assim, ó, um detalhe. A gente trabalha hoje com reaproveitamento de embalagens longa-vida. Assim, todo mundo deve saber, ter noção, basicamente, acredito, a mídia já bateu um monte na questão dos 3 R's, né? Primeiro tu reduz, depois tu reaproveita e por último tu recicla. Reduzir assim, eu vou lá comprar a Coca-Cola, em vez de comprar 3 litros, né, o litrão, seja lá qual for, de PET, que vai acabar influenciando na enchente, todo aquele quadro, né, eu vou levar uma de garrafa. Perfeito. Mas para isso eu vou ter que ter a garrafa em casa, o vasilhame como era antigamente. E a paciência, né? Porque uns não têm exatamente. Deixa no carro, fica tudo batendo no porta-malas. Não, pega a bicicleta e vai lá na Babylar buscar. E de preferência leva a sacola na mão, não vai pegar a sacola de plástico depois, né? Porque aquela sacola... a sacola, a eco bag, como se diz, né? E tudo mais. Mas enfim, o que acontece? Primeiro tu reduz, que é um hábito que é o mais difícil de acontecer. No segundo momento, que é onde a gente entra nesse nível hoje com o Tetra Pak, tu reaproveita, ou seja, tu evita que vá parar no aterro sanitário, né? De novo, exatamente. É que nem aquela história, desculpa, Adão, é que o assunto é daqueles que eu tenho que me meter. É que nem a história do professor que resolve, o Gerson está me olhando lá, é que nem aquela história do professor que resolve falar sobre a semana da ecologia e gasta um monte de material para apresentar um trabalho. Então eles vão falar sobre o lixo e usam um monte de EVA
e essas TNT, que é uma coisa estranhíssima. E para fazer. Então, porque a criatividade tá... Olha que coisa mais linda, quem nos assiste, uma peça dessas aqui, e um monte de coisa que a gente pode fazer com isso aqui. Eu estou segurando na mão uma embalagem de Tetra Pak limpa. Eu vou ao intervalo, porque o Gerson está com as duas mãos na mesa e apontando ali para os comerciais, então nós já voltamos. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Eu recebo hoje Adão Cassiano e Norton Mota. A gente, utilizando um verbo aqui que o Adão utilizou há pouco, orbita aqui sobre questões ligadas à indústria criativa. Continue. Eu não vou perguntar porque é melhor tu ir do ponto que tu estava, senão eu começo a falar e... Tá legal. Então, o que acontece? Nessas andanças, então, pela Argentina e pelo Paraguai, eu acabei topando com pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que a gente, que tinha uma busca semelhante. Então, a questão toda, eu acho assim, sem querer dar uma de filósofo tardio, né, aqui, tem a ver com a questão dos discursos, aquilo que é possível dentro de determinado contexto, ambiente, e aquilo que não é. Eu sempre estive do lado do que não é possível, de uma maneira ou de outra. Quando eu cruzei o Rio, que para mim é super simbólico, ter ido para a Argentina a primeira vez e tudo mais, eu me deparei, aquilo me fortaleceu. Eu digo, opa, não estou solito nessa coisa. Assim como já não estava na nossa época e tudo, mas sistematizar isso e fazer com que isso se torne algo produtivo, que te faça sobreviver, né? Vamos falar em sobrevivência antes de mais nada, né? E sem que tu tenha que ir lá fazer aquilo que tu não tem vontade, como tu citou e tudo. Então, aquilo deu um ímpeto. Isso, então, começa em 2010, no ano da lei. Muito bem. Eu já não estava lidando com isso, né? Eu tinha um site, chamava Transmissions, queria falar sobre o que era, as missões, qual era a identidade. Essa era a busca. Chegou um momento que eu digo, bom, vamos pro tudo ou nada, né? Vamos meter a cara. Já sou exótico, estranho, né? E alternativa. Eu digo, então, vamos assumir isso mesmo. E beleza, vamos nessa. O Transmissions fez um relativo sucesso ali, entrevistei algumas pessoas, era tosco pra caramba, uns proto-documentários, como eu brinco assim, né? Botava 3 indivíduos ali e perguntava pra ti o que é ser missioneiro. As pessoas, saiu de tudo. Daí tu recupera a alma do CPE, tem essa coisa muito, né, e tal, e tudo mais. Isso acabou... Como é que tu fazia isso? Com streaming na internet? Não, naquela época não tinha nem banda pra isso, assim, ó, eu não tinha, né? Gravava em vídeo, editava e largava no YouTube. Às vezes levava uma noite toda para subir um vídeo. Isso ainda, eu vou dizer pra ti, mudou muito pouco. Tem dias esse que material tá lá ainda, tem o canal lá, assim, na verdade o Vídeo Cidade Revival veio depois disso, né? Então foi um momento de lazer. Com o Transmissions eu fui pra Argentina, para um festival de cinema em Oberá, conheci uma malucada lá, uma galera que tinha, né, tava trabalhando, porque a economia criativa, Norton, assim, ó, ela e Delarue, ela cobre um leque de coisas, que eu já vou chegar agora no Mixur, né, que é uma das coisas que é importantíssima para nós. Ela cobre, assim, produção musical, independente, não alternativa. Vou bater na minha boca. Ela cobre artes cênicas, ela cobre... Então, o leque que isso pega é tudo aquilo que institucionalmente tu não tem uma política pública, tá? É o pessoal que está fazendo teatro amador, é o pessoal que está gravando um CD independente. Então, isso envolve uma energia criativa e uma vontade de fazer, porque para chegar nisto aqui, neste bloco, né, foi um ano de trabalho, de elaboração, de teste para te dizer, bom, é possível, tá acabado, vamos largar no mercado. Não, né? Eu vou dizer assim, eu tô com ele na mão e imaginar que isso aqui não tem uma máquina pesada ou uma grande indústria por trás, porque o acabamento, assim, o padrão, né, a gente observando, é muito legal, Adão. É muito legal mesmo. E tem que ser, Sim, né? assim, ó, porque assim, ó, a semelhança dele, claro que a gente observa que essa capa depois ele vai explicar, porque eu vejo até palha de milho. Palha de milho Palha de milho aqui,
mas que dá um tom muito legal, mas ele não tem, assim, por exemplo, um aspecto de que é uma coisa muito manual, assim, ou muito, sabe, aquela tosca, para não dizer outra coisa. Não tem rebarba, não tem um acabamento imperfeito, é perfeitinho, 100%, não vai te deixar na mão, não vai rasgar, a capa é bem dura, então... Só não pode molhar, né? Mas isso daí seria querer demais. Dois que fazem esse tipo de... Isso aqui pode ser usado numa forma, num comercial, assim, esse depoimento. Na casa aqui tem uma tabela. Quando alguém que trabalha na casa dá um depoimento pessoal, é 40% mais caro, Adão, para tu saber. Muito bem, muito bem. O que acontece, então? Só pegando esse gancho. Primeiro, a partir dali, então, eu comecei a me preocupar ou a me interessar pelo que estava acontecendo no Mercosul, vamos dizer assim, né? Nessa faixa. Sempre me chamou muita atenção também essa questão de que a gente tem uma identidade comum. Tá? O Vitor Ramil que nos permita agora, claro, né? Ele com suas divagações e tal, e tudo mais. A coisa assim, existe uma faixa de Misiones, né? Que é Brasil, Argentina e Paraguai. Existe uma identidade cultural muito próxima. Sim. Eu tinha uma curiosidade enorme sobre isso e acabei constatando na prática que isso realmente existe. Ou seja, a gente fala uma língua muito parecida. Não é separatismo, não tem nada a ver com isso, mas tu consegue te identificar. A partir disso, eu comecei a perceber, ou amigos, conhecidos de lá, que a Argentina, depois da crise medonha que eles viveram, o cara fazia lá, a mulher fazia tricô, vamos colocar, né? Geralmente se atribui que é uma mulher que faz tricô, né? O homem não pode fazer, mas isso é outro papo. Sim. Com a quebra, eles começaram a se especializar. E um grande achado que os governos, depois pós-crise deles fizeram, foi criar políticas públicas para o que eles chamam do desenho em espanhol, que é o design, que é o nosso artesanato. Ou seja, lá no confim, os caras fazem um trabalho utilizando a lã da ovelha que mora lá, né, que vive lá e tal. Isso é o que a economia criativa pressupõe. Tu trabalha algo próprio. Por isso que os blocos que vocês têm na mão, eles têm um histórico de São Miguel das Missões. E um ganchinho para falar que tipo de artesanato, o que é a economia criativa em São Miguel. Esse bloco é o primeiro de uma série, chama Série Missões, lógico. São 7 blocos, cada um com uma ideia por trás. Ou seja, todos têm essa coisa. Tem o trabalho desse rapaz, que eu tenho que falar do trabalho do Matias, né? Vamos misturar tudo, então. O Matias Chapinotto, assim, que é o ilustrador oficial da De La Fuente, mora lá em Boa Vista do Buricá hoje. Está fazendo um curso de design de móveis na CETREM. Esse garoto, ele é autodidata, então ele desenhava, ele tem hoje 19 anos, e ele, o dia a dia do Matias em São Miguel, depois que ele terminou o ensino médio, era tirar leite das vacas, né? A gente acaba orbitando, vamos usar o termo de novo, né? Porque a cadeia produtiva do leite começa em São Miguel também e acaba na caixinha aqui conosco. Esse garoto, então, trabalhava em casa lá e desenhava. Um dia eu vi o trabalho dele, né? Logo que eu me estabeleci lá, e uma prima minha me disse, não, ele é meu colega, foi meu colega e tal. Foi um mês para chegar pro cara e dizer, bom, ó, vamos trabalhar e tal. O custo que ele queria de um desenho era mínimo porque tu não te valoriza, não é um hábito que a gente tem. Né? O cara tem um dom e tudo mais ali, e aí tu começa a amarrar essa coisa toda. Tu começa a criar. Então o bloco como tu falou, ele é feito assim, ó, para quem gosta de tomar cerveja long neck com a embalagem aquela, né, aquele papelão grosso, o invólucro, aquele que tu do tira, pack. Do pack que tu joga fora, e palha de milho, tá? Só isso? É isso. Tá, e essa parte de trás aqui que tem essa textura, isso aqui foi encostado, então... Este preto? Não, este preto a gente trabalha com fibras e com corantes. Não precisa dar o segredo, eu sei. Não, exato. Mas por que tem essa textura aqui? Isso aqui, então ele estava, quando foi preparado... Ele estava encostado em alguma coisa que tinha essa textura, esse papel? Não, tu disse que parte, assim, a ondulação... Não, é que a gente usa uma resina para impermeabilizar. Aí que está o segredo desta coisa, que ele fica com esse diferencial. O papel reciclado normal, tradicional, ele é poroso, né? Ele não, se tu dobrar ele quebra, ele rasga e tudo. A gente tem isso já adequando lá em 98 já era uma ideia disso. Tá, não, mas eu pergunto, por exemplo, essa textura aqui que parece um entrelaçado,
Isso aqui é do papel, Adão? Deixa eu ver, Fábio. Aqui, ó, agora. Isso aqui, ó. A gente passa a mão. Não, aqui, ó. Tá, isso aqui é da base, ó. Aqui. Tá? Eu trouxe aqui bem toscamente também, porque o que acontece? A gente recorta, primeiro, recebe isso, né? Depois eu quero deixar o endereço. Deve estar pensando isso, aquilo, olha aqui. Desculpe. Nós recebemos, então, qual é o processo? Vamos para aí. A gente recebe as embalagens, né? O pessoal doa pra gente. As embalagens geralmente chegam sujas, a gente limpa e tudo mais. Recorta, pendura, seca, faz a filetagem e monta estas placas aqui. Certo. Que esse que é o diferencial. Então, o que acontece? O que acho que tu coloca ali são esses vincos aqui, não é? Esses risquinhos que tem aqui, ó. A gente passa a mão aqui, ó. Tá vendo que parece que é um tecido, alguma coisa aqui. Não, isso é da tela. Tá? É da tela então de fazer o papel. De fazer o papel. De fazer o papel, exato. Tá, o papel então... ele é feito num bastidor, uma tela, né? Que é com essa coisa de mosquiteiro, né? Sim. Que se usava antigamente em janela. E ela fica com essa textura. Gera uma textura espetacular, exato. Né? A gente vendo isso aqui, por exemplo, se imagina quantas utilidades isso teria, por exemplo, na decoração, né, por exemplo, num ambiente que tu queira fazer um nicho com determinada textura, com determinada coisa, que isso poderia ser feito, né, de não ter que se valer de papéis de parede alemães que custam milhares de reais aí. E aí entra, eu acho também, de uma questão de que arquitetos, das pessoas que estão lá em cima, prestando serviço para as pessoas que querem as suas casas mais lindas, mais exóticas, mais únicas, certo. Se valerem dessa base lá também. Eu gostaria da tua interpretação. As pessoas têm preconceito em relação a esse tipo de produto? Hoje não. Hoje, por exemplo, onde a gente vende isso? Isso é uma coisa interessante. Os produtos, os blocos hoje, que é o material que está à disposição para comércio, tá em São Miguel das Missões, no Tenondé Hotel. Certo? Então lá tem uma lojinha, o material tá lá posicionado super bem, foi super bem recebido, acolhido e tem uma saída legal. E aqui em Santo Ângelo, na Tenda da Terra, que é da Simone Mubarak aqui, né? Ali do lado da catedral. O que se percebe? Nós levamos esse material, então, ele foi lançado, esta peça, oficialmente, durante o primeiro Mixur, Mercado de Indústrias Culturais do Mercosul, né, da região sul e tal. Sim. Isso foi exatamente há um ano atrás, em Mar del Plata, na Argentina. Nós acabamos descobrindo, esse rapaz lá que faz a busca pra gente descobriu, havia um edital aberto do Ministério da Cultura, desta secretaria, que levou um grupo de representantes da economia criativa do Brasil para lá. Nós acabamos não conseguindo, em função de tempo, sermos contemplados, mas fomos no osso. Fomos eu e o Jonathan Zilmer, que é outro garoto que trabalha com a gente também, tudo mais, né? Que agora está licenciado, é músico lá de São Miguel, enfim e tal. O que nós fizemos lá? Nós fomos, na verdade, humildemente, levando o material, levamos algumas coisas, imaginando que nós iríamos encontrar, num cenário com representantes de 10 países, várias pessoas trabalhando com papel, várias pessoas trabalhando com isso. Nós chegamos lá e, para nossa surpresa, éramos os únicos nesse segmento e acabamos fazendo um sucesso pra gente estrondoso. E aquilo também fortaleceu a ideia e tal. Não tinha ninguém lidando naqueles... Venderam tudo que tinham levado. Sim, se a gente tivesse levado mais coisas. Só que nós não participamos da grande questão que quem era autorizado pelos seus países, das comitivas, faria, que é a das rodadas de negócios. O que é este evento? Que nós estamos nos preparando agora para maio do ano que vem irmos a Bogotá, que acontece o segundo, levar estas peças. Existem rodadas de negócios. Então tu chega, tu é credenciado lá com o teu produto cultural que vem das missões e tal, cara lá da Patagônia, não sei o quê. E lá tem pessoal da China, do Japão, da Europa inteira, exclusivamente querendo comprar. Aí tu chega neste público, nesse segmento que tu colocou, dos decoradores, arquitetos e tal. O que acontece? Semana passada, num salão de Milão lá, foi lançada uma luminária feita em papelão corrugado, cortado a laser. O
que nós estamos fazendo agora? O que é o próximo passo? Os blocos, então, é o primeiro momento de tu definir um produto e ter a capacidade produtiva de fazer com que ele permaneça no mercado, que é o grande desafio disso tudo, né? Claro. A aceitação e a saída tem sido muito boa, né? Realmente não dá para reclamar. Nós acabamos assim tendo a felicidade também de travarmos contato com o pessoal do Rio de Janeiro, que tem um projeto de intercâmbio, né? Isso para mim é novo, né? Carioca gosta muito disso. Eles adoram o Rio Grande do Sul, tem CTG muito forte, tem a sociedade essa gaúcha. Coisa, essa vida, isso. A palavra aquela, né, que a gente não quer dizer. Eles gostam muito. Na verdade, assim, uma das pessoas que faz parte desse grupo lá, ela prefere um termo um pouco mais assustador, que é proscrito. Ah, proscrito. Na verdade, assim, acaba sendo... Eu concordo, eu acho que é interessante, né? Tu é um proscrito, pronto. Sim. Né? Tá ali. Então, o proscrito tu acaba tendo uma liberdade. As pessoas não vão te incomodar mais, Sim. né? Sim. Tranquilo. O cara é proscrito, tranquilo. Deixa ele lá, né? Maluco. Não, mas o enfim. que eu digo assim, ó, é esse caráter, esse bicho-grilismo, sabe? Que foi contestado e tal. Ele tinha razão. A coisa incrível é a gente chegar a se dar conta, eu principalmente a geração dos anos 80, que os bicho-grilos que estavam certos. Não eram os dos anos 80 que usam preto. O Gerson usa preto, mas ele não é. Eu não sei porquê, eu não consigo entender isso. Norton, a gente encaminha o final do programa. Que belo exemplo, assim, né? Jogando confete sobre o nosso convidado. Que belo exemplo que o Adão nos traz. Muita gente se reúne para discutir ações de fomento e alternativas para o turismo e vive em torno de eternas reuniões, e está aqui uma solução de quem coloca, porque existe uma diferença entre só blá 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 e alguém que coloca a mão na massa e cria efetivamente o produto. Isso é empreendedorismo, isso é independente que isso aqui seja feito com material reciclado. Porque, né, se isso aqui fosse, que eu disseste, de um papelão corrugado, cortado a laser, pode ser o sonho, mas embaixo dessa estrutura que suporta a máquina que produz o laser no papel corrugado, pode ter um monte de trabalho escravo, como a gente falou aqui ontem, pode estar gerando um monte de lixo. Tu está recolhendo isso aqui e transformando numa coisa que... Então é nesse sentido. O Norton fala agora, antes de... Até eu estava me lembrando, há uns anos atrás, minha mãe também tem muitas ideias criativas. E sempre também gostou de botar a mão na massa, mas para um nível, né, dentro do que ela fez, que foi pegar garrafas PETs, recortar elas, emendar com tecido e fazer bolsas. Sim. Com garrafas PET. Até uma época ela vendeu, ganhou um dinheirinho e tal, mas aí acabou a moda, digamos assim, né, e ela um pouco largou de mão. Mas ela produziu muitas bolsas, né, furava, botava o tecido, mas aí que tá, e botou a mão na massa. Eu acho que o nosso mercado é pequeno demais. Por exemplo, existe desde o final, a gente estava falando do Rio de Janeiro, uma feira hippie em Ipanema, tá? Os hippies já mudaram, já não são mais os mesmos hippies que começaram essa feira há 50 anos atrás. Não pode ser, porque senão iam ter, né, quase 100 anos. Aí um elixir da imortalidade. Né? Então, assim, são gerações e gerações que atendem pessoas com necessidades de consumo diferentes, pessoas do mundo inteiro, então os turistas, né? Por exemplo, por que o hotel em São Miguel resolveu abrigar a loja deles? Porque é um produto local e a visão das pessoas que o fato desse conceito de reaproveitamento sendo executado aqui. Então isso se transforma num elemento que vai dizer, lá em São Miguel os caras estão fazendo isso aqui. Isso é a identidade cultural dos povos, né? Exatamente. É a manifestação da cultura e é algo que tu pode exportar.
que tem outras pessoas exteriores que querem conhecer, assim como nós também queremos conhecer, né, outras culturas, e somos abertos a isso. Tem quem não é, mas eu, pessoalmente, sou Meus aberto. Amigos, eu quero intimar você. Tá? A gente não conseguiu esgotar o assunto. Quinta-feira que vem vocês têm compromisso? Os dois? Tá? Então, quinta-feira que vem a gente faz a segunda parte desse bate-papo aqui. E perfeito. Eu só... Tá bom pra vocês? Ótimo. Tá? Que daí a gente paramos no ponto que tu falaste da perspectiva de vocês participarem do encontro no exterior. A gente parte desse ponto aqui e vai chegar num final que eu gostaria de trazer junto para esse universo do que a gente conversou, algo mais ligado ao cérebro, a questões emocionais até. Por exemplo, de uma vida mais simples, que já foi tema aqui o ano passado, e a gente trazer isso para... Será que a gente precisa de tanta coisa para viver? E daí colocamos a questão que se a gente quer ser feliz de uma forma mais efetiva, quem sabe não seria a hora da gente sair do Facebook. É isso que eu quero apresentar para o senhor. Muito bem. Está bem? Está lançado. Então, é o tema de casa. É tão bom se sentir um professor, você não imagina. O divertido, então, da gente fica com... Os três ficam com esse tema aqui. E marca um encontro com rádio ouvintes e internautas para a semana que vem, então, dia 21. Que a gente vai falar também na terça-feira que vem, eu já estou agendado aqui, com a Marjorie, da questão que foi lançado aí um edital para o Fundo Municipal de Cultura. Eu sei que o Adão também está preparando alguma coisa. A gente vai revisar um pouco a história de outro bar aqui da cidade. Só olha, já acho que tem que ir para outro programa. A gente vai revisar também a história do Cadeira Cativa, que também está os 20 anos aí que o bar se foi. O Adão era freguês de pista, não tinha pista, mas ele dava um jeito de ser freguês de pista lá no Cadeira Cativa. Tu também, né? Habitué. Não, enfim. Tá. Eu assim, essas coisas... Eu acho que, na verdade, nós nos conhecemos lá, eu acho, deve inclusive. Ter sido alguma coisa assim. Então, estes e outros assuntos, seu Norton. O Norton meio que assiste isso, mas é bom esse contraponto com um mais jovem aqui junto conosco, para que também ele herde isso que a gente está conversando aqui, né? E sabe que eu me lembro desse Cadeira Cativa, acho que se fechou 20 anos, então tinha no máximo 8, 9 anos ali. E eu lembro, era aqui na 3 de outubro. É aqui atrás de ti aqui, ó, tá escondido atrás de ti aqui. Isso. Ah não, na verdade entre aqui um pouco antes. Marquês e Antunes ali. Exatamente. Acho que é o Cláudio Catti ali. Né? Ao lado do Santander, isso. Muito bem, o Gerson está com as duas mãos, ele é um polvo, ele tem duas mãos e mais 6 tentáculos. Gerson Nunes de Freitas, é sempre um prazer. Hoje ele não vai mostrar, porque ontem a gente ficou aqui, né, depois um clima de meio vergonha aqui no estúdio. Gerson Nunes de Freitas, diziam que ele não existia e tal, mas ele está aqui conosco na operação. Olha ali, não teve como. Quem nos assiste conseguiu enxergar. Do outro lado está o Matheus Rasta dando risada dele, a equipe da operação de áudio e vídeo aqui do Café Missioneiro. Muito divertido esse final. Eu agradeço a audiência. E amanhã, 13 horas e alguns minutos, estará começando o nosso programa. Muito boa tarde, até amanhã.